todo homem, todo ser humano, ele tem dentro de si um anseio, um vazio, quase uma angústia, que fora do Evangelho, fora daquilo que a Bíblia vai ensinar o que é isso, ninguém pode explicar. Todo homem é assim. Aquele que vive numa grande metrópole, cheio de informações, a correria, a vida agitada, ou aquele homem ou mulher do campo, simples, num lugar isolado, todos eles têm esse anseio dentro de si. Essa quase angústia, um vazio que é difícil de explicar. E essa é uma das razões pelo qual o Evangelho é tão eficaz, é poderoso, não só em todas as culturas, mas em todas as épocas. O Evangelho é poderoso porque ele é de Deus e também porque ele atinge gente que tem sempre as mesmas necessidades. Por isso ele é eficaz para salvar e para transformar. É isso que os apóstolos acreditavam a partir daquilo que eles ouviram da mensagem de Jesus e que eles ensinaram à igreja e que a igreja deve continuar sempre ensinando. Eu lembro que um tempo atrás eu percebi isso mais claramente. Eu estava ouvindo uma palestra com um pastor chamado Chen Kilgore, lá de Orlando. Foi aqui no Brasil essa palestra. Ele falou algo interessante. Ele falou: nós entendemos o valor do Evangelho como uma porta de entrada. A porta de entrada para a salvação. Nós entendemos isso, nós ouvimos falar sobre isso. Até aquela pessoa que talvez seja aqui e que não faz parte de uma igreja, já ouviu sobre isso. Tem uma noção do Evangelho como porta, como uma entrada. Mas muitas vezes, depois que nós já estamos no Evangelho, fomos alcançados pela graça, nós vemos que o nosso crescimento, a nossa maturidade no Evangelho se dá por refletir sobre outras coisas. Entramos pelo Evangelho, mas depois vamos nos aprofundar em coisas que são mais importantes. E ele falava sobre isso e ele falou: isso não é verdade. O Evangelho não só é porta para entrar, mas também é caminho. Então eu sempre reflito sobre o Evangelho. Não quer dizer que eu sempre reflito sobre exatamente as mesmas coisas, mas sobre os desdobramentos e as implicações que aquilo que foi me dado, que eu recebi da parte de Deus, tem para mim. Então sempre quando eu penso nisso, eu sou lembrado disso, eu reflito sobre as inúmeras passagens da Bíblia, do Novo Testamento, mais especificamente, que mostram a essência do Evangelho, e essa é uma delas. Porque a busca humana, a busca do ser humano por essa saciedade, dessa angústia, dessa algo que é inexplicável, é uma busca sempre pelo sagrado, pelo divino, sempre resulta em religião. Já falamos sobre isso aqui, eu já conversei com os irmãos, inclusive há 2 semanas atrás, quando eu preguei, eu falei sobre isso. A clássica distinção entre religião e cristianismo, o caminho, a busca. Mas acontece que esse esforço humano para satisfazer sua própria alma pode ser comparado como que cegos tateando no escuro. O problema é esse: o homem tem uma sede, uma fome de alguma coisa, mas ele está cego, tateando no escuro, tentando encontrar a resposta. E é interessante porque se eu estou cego, tateando no escuro, mesmo se eu colocasse a mão sobre aquilo que eu mais preciso, eu não saberia. Por quê? Porque eu não tenho como acessar. Aquilo não significa nada para mim. Eu posso estar com a mão na resposta, mas não saber, meus olhos estão fechados, porque eu ainda não enxerguei. É isso que é o esforço humano, é isso que é religião, é a busca por satisfazer esse desejo inexplicável pelos próprios esforços, pelos próprios caminhos. Mas aí Paulo vai apresentar o que é o cristianismo. Eu quero ler esse texto para nossa edificação, para nós podermos meditar naquilo que a palavra vai nos ensinar. Romanos 3, 20 a 26. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobretudo os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador
daquele que tem fé em Jesus. Paulo vai apresentar a boa notícia que é o Evangelho, explicando primeiro que existe uma má notícia. Na verdade, o Evangelho, para ser entendido como a boa notícia que é, sempre tem que ser contrastado com a má notícia. E ele vai começar fazendo isso logo no verso 20. O verso 20, pode colocar, o que diz? Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo começa desde o início do capítulo, se você olhar na sua Bíblia, ele traça desde o início do capítulo o perfil realista de quem é o homem sem Deus. Ele começa a mostrar que toda a humanidade está condenada, e depois ele vai particularizar isso para os judeus. Ele vai mostrar que todos os homens, fora do Evangelho, estão perdidos. Nós já ouvimos falar sobre isso. Se já temos lido a Bíblia, temos ouvido pregar, nós sabemos disso. E ele vai mostrar isso como fundamento. Ele trabalhou isso no capítulo inteiro, no verso 20 ele vai dizer, ninguém, lembrando que o público dele é um público diverso, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse público. Há judeus, há gente de mentalidade grega, e há pessoas que foram convertidas do paganismo. Ele está dizendo, ninguém, não importa o pano de fundo, não importa a origem, ninguém pode, por obras da lei, ser justificado. A dívida do pecado, ela não pode ser paga pela obediência da lei. E essa era a temática dos judeus. Para os judeus, a obediência da lei era suficiente. Mas também não pode se pagar essa dívida por atos de bondade. Essa é a mentalidade grega. As virtudes. O homem virtuoso, por si só, agrada a Deus. Os deuses pensavam. Que, na verdade, a mistura desses dois pensamentos está presente em quase todas as religiões que há no mundo. Cumprir rituais e leis e entender-se como virtuoso. Eu sou bom, eu faço o bem, e isso é suficiente. Paulo vai mostrar justamente, no capítulo logo no início, que isso não é verdade. E vai culminar a conclusão desse bloco, no verso 20, dizendo, ninguém poderá se justificar assim. O público de Paulo era muito parecido com o nosso, muito parecido com nossos dias. Os pagãos eram supersticiosos. Nós temos, em nossos dias, principalmente no Brasil, uma gama quase que infinita de superstições e crendices. É impressionante a criatividade para criar questões. Desde coisas antigas, passado de pai para filho, como por exemplo no Nordeste do Brasil, onde pessoas colocam imagens de santos dentro de copos d'água de cabeça para baixo, para fazer chover, até gente que diz seguir o Evangelho, mas diz toda hora, está amarrado para evitar que alguma coisa ruim aconteça. As superstições e crendices estão tão presentes, muitas vezes nós não percebemos. Existia esse público que estava ouvindo isso, essa mensagem de Paulo. Ninguém será justificado a não ser pelo Evangelho. Mas também, como em nossos dias, existia gente que se baseava, se confiava a sua salvação, ao agradar a Deus nos rituais. Gente que acha que por fazer parte de uma reunião religiosa, por ter assiduidade, por ter cumprido os rituais exigidos, está tudo certo com Deus então. Já acertei a minha conta. Achar que pode manipular a Deus. Os judeus tinham a lei de Deus, mas usaram a lei de Deus para se afastar de Deus. E muita gente usa rituais, inclusive prescritos pelo próprio cristianismo, para depositar neles a sua confiança. E fazer parte do público também, como eu disse, os gregos. Gente que acreditava que as suas virtudes eram suficientes. O homem sem Deus só escolhe o erro. Essa busca de satisfazer a sua própria ansiedade, satisfazer esse vazio, sem Deus, só resulta em erro. É o que nós chamamos de escolha viciada. Sabe aquela brincadeira de criança? Cara eu ganho, coroa você perde? É isso que o pecado faz com o homem. Cara, pecado ganha. Coroa, você perde para o pecado. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho. A escolha está viciada, está presa. É um labirinto que parece não ter fim. É justamente isso que é o argumento de Paulo e que nós não podemos nos esquecer. Sem o Evangelho, todo homem, toda mulher está perdido. Não pode confiar em suas superstições, não pode confiar nos seus rituais, não pode confiar nem na sua bondade, fora da graça revelada. Mas é interessante porque ele dá a má notícia. Porque a má notícia nos coloca no devido lugar. Ele vai dizer que a lei, na verdade, tem esse papel. Nos tornar indesculpáveis. Ele falou sobre isso no capítulo inteiro. A lei é para nós dizermos, e agora? Não resta mais nada. Eu não tenho saída.
Quando chegamos a essa conclusão, encontramos a saída. Não tem saída, não há alternativa. Então ele vai mostrar, e vai continuar falando, mostrando que Deus mesmo providenciou esse pagamento. Esse é o início da boa notícia. Vai mostrar isso no verso 21. Porque se não temos nada a apresentar a Deus em troca da salvação, só nos resta confiar na justiça de Deus. E é isso que ele vai mostrar no verso 21. Os irmãos podem ler? Mas agora... a justiça de Deus manifestou sem a lei, atestada pela lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Pois não há distinção. Todos têm a mesma carência. Todos têm a carência dessa graça, tem um vazio que só essa graça pode preencher. Mas é interessante porque ele diz que a justiça de Deus se manifestou, e a nossa confiança no Evangelho, que ele vai apresentar daqui a pouco no ápice desse texto, vamos chegar em 3 palavras-chave sobre o Evangelho, ela se baseia na justiça de Deus. Se você perceber na sua Bíblia, ou nos slide que está aqui passando, ele faz um trocadilho. Ele vai dizer que é sem lei, mas atestado pela lei e os profetas. Por quê? Está dizendo, é sem legalismo, é sem confiar no cumprimento da lei para obrigar Deus a me dar alguma coisa, mas é atestado pela lei e os profetas. E sempre que aparecer isso na nossa Bíblia, pela lei e os profetas, quer dizer pelo Antigo Testamento. A lei e os profetas era como os apóstolos se referiam ao Antigo Testamento. Então, não é pelo legalismo, não é por simplesmente obedecer à lei, achando que isso me dá alguma coisa, me dá uma vantagem de negociar com Deus, mas a lei e os profetas atestaram que é baseado na justiça de Deus. Nos domingos à noite eu preguei sobre as comparações dos tipos do Antigo Testamento com Cristo. Uma das coisas que eu enfatizei em alguns momentos é que a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre foi assim. Algumas vezes quando olham para o Antigo Testamento tem dificuldade de entender isso, mas sempre foi assim. Um exemplo que deixa isso muito claro é o exemplo de Abraão. O que diz Romanos 4, 2 e 3 sobre Abraão? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, em Deus, desculpe, está escrito errado, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Hebreus capítulo 11, se você for lá observar, o que diz sobre Abraão é, pela fé, pela fé, pela fé, sempre foi mediante a fé. E a tipologia que aparece também lá no cordeiro de Abraão, aquele cenário onde Abraão está levando Isaac, seu filho, para ser sacrificado. E Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Tem tudo para o sacrifício, cadê o cordeiro? E Abraão cunha uma expressão que só pode ter vindo do céu. Ele diz, Deus proverá. Deus proverá para si um cordeiro. O que Paulo está mostrando é que mesmo na lei e nos profetas, Deus sempre mostrou que o homem precisava depender da justiça de Deus. Não podia se fiar nos seus próprios esforços. Eles não seriam suficientes. Nós dependíamos de Deus, dependemos hoje ainda. É isso que Paulo está mostrando. Mostrando a real condição do homem sem Deus e começa a mostrar a boa notícia para que então o homem possa ser atraído por ela, se arrepender e voltar para esse caminho. Mas é interessante porque ele continua mostrando a abrangência. Ele vai mostrar que há uma necessidade global. O verso 23 diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A ideia de destituir, a ideia de separado, alienado da glória de Deus. Interessante porque a palavra que está aqui no original para todos significa todos. Não tem outra tradução possível. Todos pecaram. Eu, você, nossos pais, nossos heróis, as pessoas que nós achamos maravilhosas, perfeitas, pecaram. O Papa, o presidente, os ministros, pessoas de moral elevadíssima. E aquelas pessoas que nós consideramos a escola da sociedade, todos pecaram. Paulo não deixa ninguém de fora, nem a si próprio, para mostrar a necessidade. Porque só tem 2 tipos de pessoas. Ele está escrevendo para a igreja. Mas se naquela comunidade, e hoje, há pessoas que não foram alcançadas pela essa graça ainda, ele está mostrando a gravidade do problema para que possamos então buscar o remédio correto. Mas para aqueles, como lá em Roma e hoje, que já foram alcançados,
mostra a gravidade do problema, do nosso passado, para que possamos então exaltar e glorificar o tamanho da salvação que recebemos. Às vezes, quando eu converso com as pessoas, eu tenho a impressão de que eles pensam que para que Deus os salvasse foi fácil. Sabe, algo do tipo assim: não, porque eu estava quase pronto. Deus só precisou fazer uma coisinha ou outra assim, eu estava quase pronto. Sempre fui uma pessoa muito boa assim, Deus não precisou fazer muita coisa. Nada mais errado do que isso. Todos nós vivemos no mesmo lugar, estivemos no mesmo lugar, o mesmo tipo de coração, perdido da mesma forma, e dependemos sempre, dependemos do passado, dependemos hoje da graça de Deus. Ele mostra que essa realidade é global, e a nossa carência, esse vazio que todo homem tem, se dá por duas razões, que ao longo da história o cristianismo sempre explicou: o vazio que há no coração do homem sem Deus, e que o Evangelho preencheu na minha vida e na sua, acontece porque fomos criados para a glória de Deus. Esse foi o nosso propósito inicial. Mas o pecado nos arrasta justamente na direção oposta. O pecado não tirou de nós a imagem de Deus, mas ele apontou essa estrutura que Deus colocou em nós para outro lado. Apontou para outro lado. É como ter uma bússola que aponta para a direção errada, não aponta para o norte, mas eu não sei. Eu sempre acho que estou indo por um caminho, mas no fim eu estou indo para o caminho oposto. Assim é um homem sem Deus, todos carentes. E ele constrói essa ideia a partir do verso 20, nós começamos a ler, nós podemos ler desde o início do capítulo, para chegar no auge, no ápice desse texto, onde eu vou me deter um pouco mais agora, em 3 palavras que ele vai trabalhar nos versos 24 e 25. Ele mostra que há uma notícia, uma dívida impagável, mas que Deus providenciou o pagamento, porque a necessidade é global. Não é a necessidade de judeus, não é a necessidade de gregos, não é a necessidade de brasileiros, é uma necessidade global, em todos os tempos. E ele vai trabalhar então essas 3 palavras-chave que nós precisamos aprender ou ser relembrados para compreender a maravilhosa graça que nos alcançou. Primeira palavra está no verso 24. Verso 24, melhor dizendo, vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela graça. A palavra-chave é a palavra justificação. Você pode repetir a palavra? Justificação. Essa palavra fazia parte da linguagem dos tribunais. É de lá que Paulo tira essa expressão. Significa declarar alguém justo ou inocente. No Evangelho, ele vai mostrar que essa declaração de inocência e de justiça vem de fora para dentro. É o oposto de justiça própria. Se no tribunal humano, para quem seja declarado justo ou inocente, teoricamente, ele tem que ter isso nele, vem dele, é o que ele é. No Evangelho, no tribunal da vida, Paulo está dizendo: nós fomos justificados. Não é isso que diz o verso? Sendo justificados, não é se justificando, sendo justificados, recebemos essa justiça, fomos declarados inocentes, fomos declarados justos. É isso que Paulo está dizendo. Recebemos de Deus essa justiça. E por que é importante enfatizar essa palavra justificação na oposição com a ideia de justiça própria? Uma justiça que eu mesmo pudesse produzir, pudesse por ela alcançar alguma coisa. É porque se eu sigo no caminho da justiça própria, que é a proposta de todas as religiões, como que eu posso saber quando é o suficiente? Já pensou sobre isso? Se eu quero fazer alguma coisa para obrigar Deus, para conquistar Deus, para aplacar a raiva dele, para aplacar a ira, para conquistar o favor dele, quando saber que é suficiente? Quando? Até que ponto? Não dá para saber. Por isso que é desesperador. Essa resposta, para tentar saciar a ansiedade do coração humano, gera mais ansiedade, porque quando é suficiente? Nunca. Não se sabe, é impossível saber. É como um labirinto. Quanto mais eu ando, mais perdido eu fico. Porque eu não sei para onde estou indo, não sei exatamente o que eu quero alcançar. Por não saber, eu simplesmente ando. Agora, se sigo debaixo da justificação, se eu recebo a justiça, não é algo que eu produzo, Deus sabe, e eu também sei, que eu não sou justo. Deus sabe que nós não somos justos. Mas Ele acredita na nossa conta a justiça de Cristo. É isso que Ele diz no verso 22. É a justiça que vem de Deus
mediante a fé em Cristo. Ele acredita uma justiça que é de outro em nós. Assim eu não carrego mais o peso de tentar agradar a Deus, mas eu sirvo a Deus impulsionado pela gratidão. Pode parecer que não faz diferença nenhuma. Mas qual é a diferença de eu fazer alguma coisa porque eu quero agradar a Deus, para conseguir uma coisa dele, ou fazer alguma coisa porque eu já fui contemplado pela graça e quero gratidão? É toda a diferença. É a diferença entre vida e morte, a diferença entre céu e inferno, é a diferença entre religiosidade e evangelho. É toda a diferença. Aos olhos humanos pode parecer a mesma coisa, e pareceu durante muito tempo. Os fariseus faziam parecer que era a mesma coisa. Jesus veio e disse: não é, não é. Sabe o que é interessante? Não só todas as religiões são diferentes do cristianismo pela proposta, pelo caminho. Religiões é homem para Deus, o cristianismo é Deus para os homens. Mas é porque no cristianismo, e somente nele, Deus declara o homem justo no começo da caminhada. Não sei se você já refletiu sobre isso. Propostas humanas é faz, fez o suficiente, você é justo. A proposta do Evangelho é: você é justo. Esse é o começo. Agora faça, agora viva. Nós somos declarados justos no começo. Não é no final. Não é no grande dia. Nós já fomos declarados justos. Fomos justificados. Isso, meus irmãos, não pode ser levado como algo sem valor, algo simples, cotidiano, comum. O pastor Paul Washer, quando vai ilustrar esse ponto, inclusive ele prega uma mensagem onde ele inclui esse verso, ele vai usar um parâmetro que eu acho muito interessante. Já trabalhei essa ilustração aqui. Ele vai dizer, quando foi perguntado para Jesus qual era o maior mandamento, ele começou a resposta dizendo: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu posso concluir que o maior pecado é não cumprir o maior mandamento. E aí a pergunta é: quem de nós pode dizer eu amo a Deus acima de todas as coisas? Ninguém. Nem por um segundo nós amamos a Deus amamos a Deus acima de todas as coisas. E Cristo nem por um segundo deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. E é justamente isso que Paulo diz: nós fomos justificados porque nós recebemos daquele que sempre amou a Deus e sempre amará o crédito, sendo que nós nunca amamos como deveríamos. Qual é a aplicação disso? Para aquele que já foi alcançado por essa graça, é a segurança de que fomos justificados. Isso é um ato já feito na obra de Cristo. Mas para aqueles que talvez tenham caminhado perdido, buscando em rituais, em crendices, ou na própria bondade, a solução é saber que só há justiça se for de Cristo. Só há justiça que se for de Cristo. O R.C. Sproul vai dizer que Deus nunca é injusto. Ele é um filósofo e pastor americano. Deus nunca é injusto, porque Deus só entrega duas coisas: justiça ou misericórdia. Ele só entrega essas duas coisas: justiça ou misericórdia. Se fomos alcançados pelo Evangelho, Ele nos entregou misericórdia. Fomos justificados. Recebemos a declaração de ser justo, mesmo não sendo baseado na obra de Cristo. Paulo está expondo que a justificação é Deus dizendo no tribunal do próprio Deus: você é justo, não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez. Isso tem implicações. Nós precisamos viver então de acordo com essa justiça. A outra palavra importante desse trecho, Paulo vai continuar. Ele diz ainda no verso 24: ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção, ela também é chave no cristianismo, para entender a graça que nos alcançou. Sabe por quê? Paulo pega essa expressão do mercado de escravos. Redenção significa resgate. É um preço pago por um escravo. Os mercados de escravos daquele tempo não eram exatamente iguais aos mercados que aconteceram aqui na nossa história do Brasil, mas tinha algumas semelhanças. Uma delas, quando alguém queria
pegar para si um escravo, para levá-lo, e tinha que pagar o preço, de acordo com o que a cotação, digamos assim, dissesse. Mas alguns, vendo aquilo, compravam um escravo e o tornavam livre. Isso aconteceu também na história do Brasil. Muitos compraram escravos nos mercados do Rio de Janeiro, e depois de comprados, davam carta de alforria aos escravos e diziam: agora você está livre. Isso aconteceu. Mas o que Paulo está dizendo com essa expressão, trazendo ela para o contexto do Evangelho, é que nós somos comprados por Deus para sermos colocados em liberdade. Agora, fomos comprados, nós éramos escravos de quê? Do que nós precisávamos ser livres? Ele diz isso no verso 20. No verso 20 ele falou que, pela lei, todos temos o pleno conhecimento do pecado. O pecado nos escravizava. E interessante porque o pecado ele escraviza de forma muito sutil. Porque ele promete exatamente liberdade. O que o pecado promete é liberdade. É você fazer o que você quer. Então foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Vocês vão ser iguais a Deus. Não cumpra o que ele diz. Ele está falando mentira o que ele diz. Prometeu liberdade. Mas depois que Adão e Eva comeram do fruto em desobediência, eles se encontraram escravizados. E Paulo diz que por causa dessa escravidão, um preço precisou ser pago. Ele foi pago pelo próprio Deus. A comparação é como a resposta, como a resposta dessa libertação que nós recebemos, nós somos colocados então agora como escravos de Deus. Nós fomos feitos livres de um Senhor terrível, que nos subjugava. Deus pagou um preço, a redenção é um resgate, é o preço pago, mas agora, feitos livres pelo Evangelho, nós nos sujeitamos como escravos de Deus. Sempre que aparecer no Novo Testamento a expressão servos de Deus, a tradução mais correta seria escravos de Deus. Só não foi usada essa tradução por quê? Porque quando foi feita, o Brasil ainda tinha esse cenário terrível na sua história da escravatura. Então, tornaria a mensagem incompreensível. Ser escravo é um terrível. Quem vai querer ser isso? Mas a figura bíblica dessa servidão voluntária daqueles que foram salvos é interessante. Porque em Apocalipse, no capítulo 4, verso 10, vai mostrar exatamente isso. Ele vai dizer que os anciãos pegam as suas coroas e depositam aos pés do Cordeiro. As coroas simbolizam o quê? Poder, força, ideia de reinado. Mas diz que os anciãos depositam a sua liberdade, a sua força, o seu poder de decisão aos pés do Cordeiro. Essa figura apocalíptica é para ilustrar exatamente o que é o Evangelho, que é hoje e será plenamente na eternidade. Nós somos feitos livres do pecado, para que possamos então, como escravos de Deus, servi-lo em adoração. Essa é a mensagem do Evangelho. Qual é a implicação para nós? Deus pagou um preço muito alto. Deus pagou um preço muito alto. A gente não pode se esquecer. Muitas vezes, eu falava sobre isso na semana retrasada, nosso grupo pequeno, nós estamos meditando acerca do livro O Peregrino. Eu falava sobre a ideia de graça barata. Só usei outras expressões, mas estava falando sobre isso. A ideia de que recebemos a salvação pela graça, isso não nos custa nada. Mas para Deus foi um preço alto demais. Deus pagou um resgate. Deus nos comprou de quem nos escravizava. Então agora, nós vamos viver em submissão a Ele. Ele é o nosso Senhor agora. Não servimos como escravos obrigados, mas como escravos submetem, entendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas e nós também. Servimos em gratidão. Paulo pintou um cenário da gravidade da vida do homem sem Deus para mostrar nossa necessidade, para mostrar que nós somos justificados, nós recebemos justiça de Deus e que nós somos comprados. Deus pagou um preço por mim e por você. Deus pagou um alto preço e isso tem implicações na nossa vida prática. E ele passa então ao verso 25, a terceira palavra que eu quero explorar mais a fundo. Eu já vou mostrar que a palavra-chave também, a terceira e última, é a palavra propiciação. Os irmãos podem ler o que está aqui no slide? A quem Deus ofereceu um sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça.
Se a palavra justificação veio do tribunal e a palavra redenção vem do mercado de escravos, a palavra propiciação vem também de um outro contexto, esse bem mais próximo dos judeus. Ela vem da linguagem do templo, o de Israel, não esse de São Paulo, né? Não esse templo que foi construído em São Paulo, o templo original. No templo de Israel, propiciação ou o propiciatório era o que, irmãos? Era um lugar onde o sacrifício era feito para substituir, pagar a pena no lugar de outro, para o perdão. Isso significava propiciatório, era um lugar do sacrifício em lugar de outro, a substituição daquele que deveria pagar a pena. Só que no templo do Antigo Testamento, o perdão era temporário, porque a oferta, por exemplo, era anual. Pelo menos uma vez por ano, devia ser feito sacrifício pelo sumo sacerdote, por todo o povo, em nome de todo o povo. Os sacerdotes faziam também sacrifícios para a nação de Israel, lá no templo de Jerusalém. Dizem alguns historiadores que eram tantos animais sacrificados que a cidade ficava banhada de sangue. Nós estamos falando de 20 a 30, a 40 mil cordeiros sacrificados em questão de dias. Só que isso não era suficiente, era temporário, apontava para algo maior. Por quê? Porque isso estava restrito ao que o sumo sacerdote poderia fazer, e ele mesmo era imperfeito. Só que agora Paulo está dizendo que Deus providenciou em Cristo uma nova propiciação, um perdão, um pagamento de dívida perfeito. Por que é perfeito? Porque o cordeiro é perfeito, Cristo, o sacerdote é perfeito, Cristo, e o templo é perfeito, Cristo. Hebreus vai falar exatamente sobre isso. Cristo é o sacrifício, o sacerdote e o tabernáculo. Por isso, em Cristo, a nossa dívida foi paga de forma definitiva. Definitiva. Posso dizer para aqueles irmãos, Deus pagou, porque Cristo nos substituiu. Ele foi a propiciação. Ele foi o cordeiro imolado no nosso lugar naquele dia. A justa ira de Deus foi derramada então sobre outro, para que nós pudéssemos estar debaixo da graça. Meus irmãos, a questão é que às vezes quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz, somente quando tornado em imagem, e não há nada de errado com isso. Eu, por exemplo, gosto muito de 2 filmes que falam sobre a Paixão de Cristo. O que tem esse mesmo nome, Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e o Jesus Cristo, de um diretor chamado Franco Zeffirelli. São os meus 2 favoritos dessa área. Mas quando você vê um filme, uma imagem, uma figura, às vezes nós temos a tentação de achar que Cristo ali está sendo fraco, que Cristo ali está sendo levado. Mas, meus irmãos, Cristo sempre foi o Senhor do universo. Ele sempre foi o Todo-Poderoso. Ele sempre foi o sustentador de todas as coisas. Nós vemos ainda há pouco em João capítulo 1, que por ele, tudo que existe foi feito. E isso não deixou de ser verdade quando ele estava aqui. E só uma razão para Cristo, então, se submeter a essa humilhação e sofrer, foi para nos substituir, para ser propiciação. Essa é a única razão. Não foi porque Judas o traiu, não foi porque Pilatos e Herodes se abstiveram de fazer um julgamento justo, não foi porque os judeus o levaram por inveja. Tudo isso é secundário. Ele estava ali, ele cumpriu aquela obra, aquele ministério, para ser propiciação, para substituir, pagar a pena no lugar de outros. E Paulo está dizendo que isso é importante, isso é chave na nossa fé. Porque nós éramos os condenados, os pecadores, fomos declarados justos pela justiça dele. Nós éramos os escravos que fomos comprados por um preço que foi a morte dele. Nós merecíamos pena, punição, ira derramada sobre nós, mas não recebemos, porque ele foi o substituto. Ele recebeu no nosso lugar, ele foi propiciação para nós. Isso deve resultar, irmãos, em gratidão. Gratidão pela grande salvação que recebemos, mas também precisa resultar em santidade. Quando eu olho para a morte de Cristo e a sua ressurreição, quando eu vejo esse aspecto da propiciação, da substituição, isso deve motivar no meu coração a santidade, porque isso mostra a gravidade do pecado.
O Filho de Deus precisou ser morto por causa do pecado. Deus planejou na eternidade a morte do próprio Filho. O Filho voluntariamente se entregou para ela por causa do pecado. Nós não podemos tratar o pecado como algo normal, cotidiano, sem muita importância. Então, gratidão e santidade devem surgir do meu coração quando eu sou lembrado da propiciação, da substituição de Cristo, pagando a pena no meu lugar. E em Paulo, vai chegar o último verso desse que lemos, vai mostrar que tudo isso é mediante a fé. Verso 26, vamos ver? Para demonstração da justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé. Tudo isso que ele acaba de descrever, tudo isso que ele acaba de explicar, é para demonstrar justiça de Deus agora, para que ele seja justo e justificador. Eu botei só o final do verso, mas se você olhar na sua Bíblia, interessante porque lá no verso 25 ainda, ele diz assim, que Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Às vezes, as pessoas perguntam, pastor, por que Deus não acaba logo com todas as coisas? Por que não acontece logo a consumação de tudo? Eu não tenho a resposta precisa, exata. Os apóstolos também não tiveram para perguntar isso para Jesus. Mas uma das indicações que a Bíblia dá é porque Deus é longânimo, porque Ele é paciente. Ao contrário que talvez algumas pessoas te digam, alguns colegas de trabalho, de faculdade, não, esse seu Deus, ele é muito coisa, punir pecado, muito... Deus é paciente demais, demais. Deus fosse como nós, pensa em você, enquanto eu penso em mim. Se Ele fosse parecido conosco, se Ele fosse feito a nossa imagem e semelhança, e não o contrário, pensa em quanto vai a nossa paciência com os outros. Até onde nós esticamos a nossa benevolência com aqueles que nos fazem mal, que nos ofendem, nos atacam. Até onde nós vamos? Mas Deus é paciente. Paulo diz, olha, anteriormente, Ele reteve a ira, esses pecados cometidos, mas agora Ele mostra a sua justiça, derramando essa ira em Cristo, para que aqueles que em Cristo confiarem, mediante a fé, não estejam mais debaixo dessa ira. Essa graça, meus irmãos, só se concretiza pela fé em Jesus. Esse é o único caminho, o único meio, não há outro. Isso não é só acreditar que Jesus existe. Quando nós falamos de fé em Jesus, não é só acreditar. A Bíblia diz que os demônios creem que Deus existe. Tiago fala sobre isso. Mas é mais do que isso, é confiar, é depositar a confiança nele, somente nele. Depositar a confiança em Cristo, e é por meio dele que Deus justifica, declara justo quem não é justo. É por meio dele. É por meio dele que Deus redime, Deus paga o preço exigido pela justiça de Deus. Deus é justo, não pode declarar o pecador inocente se alguém pague. Então é por ele que Deus paga essa dívida, esse preço. E é por ele que Deus perdoa, substituindo aquele que deveria ser punido. Qual é a conclusão disso? Meus irmãos, quando Paulo apresenta isso, ele está falando para cristãos. A carta aos Romanos, você pode ler logo no começo, ele apresentando, está explicando isso para cristãos. Não porque ninguém conhecia essa mensagem, muitos conheciam. Então, quando eu entendi que Deus traz uma mensagem como essa para essa noite, para nós, muitos de nós já a conhecem, sabe disso. Mas qual é a implicação para nós, que já conhecemos essa mensagem, fomos alcançados por ela? Isso implica numa vida diferente. Se eu tenho consciência de onde eu vim, para onde Deus me trouxe, e que para fazer isso, Cristo, o justo, morreu por pecadores. Cristo, o Filho de Deus, é o preço que o próprio Deus pagou, como Isaac seria o sacrifício por Abraão. Cristo foi o cordeiro imolado pelo Pai, para me salvar. E quando eu entendo que Ele então me substituiu nessa pena, eu preciso viver de acordo com essa mensagem, viver de acordo, de forma digna do Evangelho que me alcançou. Mas quando Deus inspirou Paulo para escrever isso, aqueles irmãos do primeiro século, e quando nós lemos esse texto, meditamos nele, é porque também há pessoas, com certeza há pessoas num auditório como esse,
que podem conhecer essa mensagem com a mente, intelectualmente, mas nunca foram alcançados por ela. Ouviram falar disso, mas não conhecem intimamente. E as pessoas precisam ser lembradas do seu real estado diante de Deus. E como só em Deus, mediante a fé em Cristo, há esperança. Eu queria orar por você. Feche seus olhos, por favor. A questão é que eu só posso levar essa mensagem até seus ouvidos. Esse é o papel do pregador. Esse é o papel da igreja também. Mas o Espírito pode levar mais para profundo, mais bem profundo, até o coração. Eu queria orar por você nesse momento, por mim, para que o Espírito faça então a obra que só Ele pode fazer. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço, porque a mensagem do Evangelho deixa bem claro que sem o Senhor nós não tínhamos esperança, mas que no Teu Filho Jesus Cristo nós recebemos exatamente o que não merecíamos. Nosso caminho era de morte, mas o Senhor nos conferiu vida. Nós estávamos cegos, mas o Senhor abriu nossos olhos. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos pegou e colocou no caminho. Que o Teu povo, Pai, nunca se esqueça disso. Pai, que nós nunca incorramos, ó Pai, no erro que Israel cometeu ao longo da história, que muitas vezes a igreja cometeu, de esquecer que nós não éramos pessoas boas, que simplesmente viemos para o Evangelho. Nós fomos tirados, ó Pai, da lama e do pecado pela Tua graça. Nós estávamos cegos, tateando no escuro, mas o Senhor nos abriu os olhos, colocou luz, para que pudéssemos entender que só em Cristo há salvação. Pai, mas eu lhe peço que pela ação do Teu Espírito também nessa noite, aqueles que estão aqui, independente de terem um endereço religioso para frequentar ou não, independente da sua história familiar, a tradição familiar, que talvez pode ser rica em pessoas que foram piedosas ao Senhor, mas que essa pessoa talvez nunca tenha conhecido essa mensagem, no sentido mais profundo, conhecendo no seu coração. No fundo, talvez ache que pelos seus próprios méritos, por cumprir rituais, por seguir certas tradições, é o suficiente. As virtudes que tem serão suficientes, ó Pai. Abre os olhos daqueles que pensam assim, para que essa palavra dessa noite também possa mostrar que eles precisam apegar-se a Cristo e a Cristo somente, ó Pai. Ó Pai, não nos deixe baratear, desvalorizar a justificação que recebemos. Pai, te louvamos, porque nós sabemos que nós não somos justos, ó Pai. O Senhor nos chama de justos por causa de Cristo, nosso Senhor. Pai, não nos deixe também menosprezar o preço que o Senhor pagou por nós. Nós não podíamos pagar, mas o Senhor sacrificou o que havia de mais importante, mais precioso. A própria comunhão da Trindade estava em jogo para pagar a dívida que era nossa. Que nós nunca nos esqueçamos disso, do alto preço que o Senhor pagou por nos amar, por amar pecadores rebeldes como nós. E Pai, que gratidão brote no nosso coração quando fomos lembrados que Cristo nos substituiu naquele dia. Ele foi desamparado quando não merecia ser desamparado. Agonizou debaixo da sua ira quando nós deveríamos agonizar por causa da sua ira. E que isso nos impulsione uma vida de santidade, nos lembrando em todos os momentos da gravidade do pecado, que não pode ser tido como coisa comum, corriqueira na vida daqueles que foram salvos, que foram substituídos da pena, que não pagaram a pena. Nós precisamos nos lembrar que Cristo pagou, e por isso possamos amar, ter sede de ter vidas santas, ó Pai. Pai, eu peço que o Senhor complete essa mensagem no coração de cada um de nós. Que Cristo sempre seja exaltado através da Tua palavra, nessa igreja, em todas as igrejas na face da terra que pregam o Evangelho, Pai.
Pai, em nome de Jesus que nós oramos.